Olá, eu sou a professora Caroline. Nós vamos ver agora em análise estratégica dois assuntos, que é o ciclo de vida de produto e a matriz BCG. Primeiro momento, vamos falar de ciclo de vida do produto. Quando eu olho para um produto, eu vejo que ele teve o seu momento de introdução no mercado, passou por uma etapa de crescimento dentro desse mercado até atingir a maturidade. Muitos produtos que nós conhecemos estão nessa fase da maturidade, ou seja, estão consolidados ou estão em consolidação desse produto. Essa maturidade, né, esse crescimento e maturidade, às vezes essa curvinha não é tão exata assim, ela pode oscilar um pouquinho, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, sobe um pouquinho, desce um pouquinho. O que as empresas tentam evitar é essa fase do declínio do produto. Quando ele não serve mais para aquela sociedade, quando ele não atende mais, quando ele não tem mais demanda. Então, o produto simplesmente cai, ele simplesmente morre dentro desse mercado. Então, esse é o ciclo de vida de qualquer produto. Muitos deles não vão ter essa etapa de declínio a ponto de sumir, desaparecer do mercado. Como eu disse, ele pode oscilar nessa fase da maturidade do declínio. Ele começa a cair um pouquinho as vendas, aí a empresa estabelece alguma ação aí para ele voltar a crescer, e aí continua, cai mais um pouquinho dali a um tempo, tem outra ação para voltar a crescer. Então ele fica oscilando, mas a intenção da empresa é fazer com que ele não desapareça. Vamos pensar aí na Coca-Cola. Então, a Coca-Cola, muitos anos atrás, teve a sua introdução no mercado, começou a crescer e esse crescimento passa pelo conhecimento das pessoas, pela aceitação, as pessoas começam a gostar do produto até chegar numa fase de maturidade. E aí, vamos dizer, nos dias de hoje, por exemplo, que as pessoas estão querendo ter uma vida mais saudável, então elas acham que a Coca-Cola já não é tão bom assim, tem muito açúcar. E aí começa a cair no mercado, começa a entrar em declínio. O que que acontece? Por exemplo, a Coca-Cola, ela cria a Coca Zero, não tem açúcar, considerada um pouco mais saudável. Então, ela volta a crescer, os produtos Coca-Cola, ela volta a crescer aí no mercado. Aí começa a ter alguma queda, aí faz uma ação de marketing, por exemplo, para que ela volte a crescer no mercado e assim vai, né? Não é um produto que está em declínio, mas é um produto que tem aí a sua maturidade estabelecida, cai um pouquinho, volta um pouquinho e continua aí no mercado. Teve uma fase, alguns tempos atrás, aí, alguns anos atrás, que foi um produto que entrou muito em modismo, que eram as paletas mexicanas, né? Então, foi introduzido, rapidamente teve um crescimento, tornou-se uma febre, e aí atingiu seu pico de maturidade, todo lugar que você ia tinha paleta mexicana, mas de repente a febre passou, entrou em declínio e sumiu do mercado. A gente vê aí o que aconteceu, por exemplo, com o tal do morango do amor. Teve a introdução no mercado, não sei por onde começou isso, cresceu rapidamente, entrou aí na sua maturidade, mas qual que é a possível tendência? É que ele venha também a desaparecer, ou pelo menos que essa febre, que esse modismo passe. Então, os produtos que seguem algum modismo, eles se apresentam muito mais rapidamente em todas as etapas desse ciclo. Aqueles produtos que não chegam como modismo, né, que chegam como produtos estabelecidos por uma empresa, por exemplo, papel sulfite, né, um produto que já está indo na sua maturidade há muitos anos, né? Outros derivados de celulose também, aí tem ainda crescimento e maturidade, né? Porque existem vários produtos que são derivados aí da celulose que a gente utiliza muito ainda hoje, né? Então, esses produtos eles têm aí um processo mais lento de andamento nesse ciclo, mas os produtos que geralmente são modismos, eles passam por essas etapas aí de uma maneira muito mais rápida. Agora, vamos olhar para a matriz BCG. A matriz BCG, ela analisa o portfólio de produtos. Então, enquanto no ciclo de produtos
Eu posso fazer o desenho do ciclo para cada um dos produtos da minha empresa. Na matriz BCG, eu vou olhar para todos os produtos que eu tenho na minha empresa e vou distribuir entre os quadrantes dessa matriz. A matriz BCG, portanto, ela vai ter 4 quadrantes. Do lado esquerdo, eu vejo o crescimento do mercado para aqueles produtos. E lá em cima, eu estou vendo a participação relativa de mercado que o meu produto tem dentro daquele mercado. Então, eu olho lá, o crescimento do mercado ele vai estar baixo ou alto. E a participação que eu tenho com o meu produto, ele é alto ou é baixo? Eu vendo muito daquele produto dentro daquele mercado ou eu vendo pouco daquele produto dentro do mercado? A minha participação em relação aos concorrentes, ela é pequena? Eu tenho concorrentes que vendem muito mais do que eu? Então, é isso que eu vou analisar. E aí, eu vou colocar todos os meus produtos dentro desses quadrantes para eu ver aqueles que estão dentro do quadrante estrela, ou seja, alto crescimento de mercado e alta participação, eles são o meu produto estrela, são aqueles produtos que geram um alto fluxo de receita, que existe grande perspectiva de crescimento, que existe uma alta participação de mercado da minha parte também. Eu olho para aquele mercado que tem baixo crescimento, mas a minha participação, ela é muito alta. Então, eu chamo esse produto de vaca leiteira. O mercado já está consolidado, a perspectiva de crescimento é baixa, porém, eu tenho um alto fluxo de receita com esses produtos. Olho para um mercado que está em alto crescimento, mas a minha participação ainda é pequena, é baixa, eu digo que ele está no quadrante interrogação, ou seja, por enquanto eu ainda tenho um baixo fluxo de receita e uma alta perspectiva de crescimento. Eu não sei para qual dos quadrantes ele vai, por isso que ele ainda é uma interrogação. Eu não sei se ele vai gerar uma alta receita para mim, vai virar um produto estrela, ou se ele vai ir para esse quadrante logo abaixo, que é o quadrante abacaxi. O abacaxi, ele recebe esse nome porque ele é um problema para a organização. É aquele produto que o mercado está em baixo crescimento, existe um baixo fluxo de receita para mim também, baixa perspectiva de crescimento do mercado e que talvez seja melhor sair desse negócio. Então, são aqueles produtos que não trazem rendimento para a minha organização. Então, ele tanto pode ter vindo lá da interrogação, como ele é um produto que veio aí de outros quadrantes, mas que hoje já não gera mais uma boa receita para mim. Esse provavelmente é aquele produto que eu vou ter que eliminar do meu portfólio. Aqui, nós temos um exemplo que foi dado lá na leitura sugerida para vocês. Nós temos então aqui o quadrante do alto crescimento de mercado e do baixo crescimento de mercado e a participação relativa do mercado, que pode ser alta ou baixa. Né? No caso aqui, eu tenho uma empresa que fabrica portas. Então, nessa empresa aqui, nós temos o exemplo que seria o produto estrela dessa empresa. Seria a produção, manutenção e montagem de portas para novos edifícios. Isso aí é o que me traz alto rendimento para a organização, é um mercado que está em alto crescimento, então esse produto é meu produto estrela. Eu tenho aí também um mercado que está em baixo crescimento, mas a minha participação é alta. Então, ele traz muita receita para mim, é a minha vaquinha leiteira. Esse aí eu não vou abrir mão, porque ele traz renda para a minha organização. Então, eu tenho o exemplo aí das portas personalizadas de alto padrão. Esse produto eu não vou tirar, ele me traz receita. De novo, ele é a vaquinha leiteira. Embora não seja uma estrela, mas ele traz rendimentos. Quando eu olho lá para a interrogação, puxa, eu fabrico portas. De repente, eu posso entrar no ramo de fabricação de móveis planejados, que é um mercado que está em alto crescimento, mas que eu ainda tenho uma participação muito pequena, já que o meu foco são as portas. Então, é uma interrogação: devo ou não devo entrar nesse ramo, nesse produto, fabricação de móveis planejados? É uma interrogação. Posso começar timidamente,
Ele pode virar uma vaquinha ou uma estrela, ou ele pode virar um abacaxi, né? O que seria o abacaxi dentro da minha empresa? O abacaxi são as portas de baixo e médio padrão. É um mercado que está em baixo crescimento, a minha participação também é pequena. Puxa, se os outros produtos eles me trazem mais rendimento, as portas de baixo e médio padrão são algo que eu devo eliminar com o tempo. Eu não preciso mais trabalhar com esse tipo de produto porque ele não está sendo tão rentável para mim. Então, esse é um exemplo aí de como distribuir os produtos do meu portfólio dentro da matriz. Aqui, lógico, eu trouxe só tem um exemplo só, né, de um produto para cada quadrante, mas como a gente está trabalhando com portfólio, vão aparecer vários produtos em cada um desses quadrantes.